Voltando, mais um episódio, nosso nono episódio, na verdade é a continuação do episódio 8, com o Dr. João Abdala, com o Luiz Marques. Agora vamos falar um pouco sobre formação de novos médicos e os desafios da contemporaneidade. Não é isso, Luiz? Palavra difícil, meu amigo Diego, desde criança sempre falando palavras difíceis. Ele é assim, pra quem não conhece, né? Ele é assim. E o João aqui veio trazer pra gente aqui, veio agradecer isso daí, porque hoje, querendo ou não, o João está à frente, né, do novo curso aí, né, João, que tá tendo da questão da universidade que tá de medicina aqui em Manaus, da UBRA, né, que você tá fazendo. E com certeza, né, é muito importante sempre ter um médico com expertise, né, com experiência, que leva a medicina a sério, tem contato com o paciente, para também poder passar isso daí para os novos médicos. E João, seja muito bem-vindo aí para o nosso mais um episódio do RespiraCast. Eu agradeço mais um convite, né? Isso, eu falei, João, vai gravar com a gente, vamos conversar, e depois eu te mando o release. 2 temas pra gente conversar. João, nossa preocupação aqui, assim, a gente falou nos bastidores agora há pouco, né? E eu acho que é um consenso que já faz muito tempo. Quando eu comecei a faculdade de medicina, eu lembro muito bem uma das frases de alguém de corredor, de algum parente, não foi só um, não. Não vai perder a humildade, que eu acho que era no sentido de perder a humanidade, né? Talvez seja nesse sentido que a pessoa queria dizer. Talvez a gente tenha que falar isso hoje. Eu acho que a gente tem que começar a mudar a humildade pela humanidade. Sim. E aí hoje, dentro desse perfil, essa é a pergunta que eu ia te falar, o que os novos formatos assim, de ensino, o que tem pensado a respeito dessa introdução de novas tecnologias, tanto educacionais, né, mas também as novas tecnologias para aprendizado. E aí, especialmente, sem dúvida, a gente tem que falar um pouco sobre IA, né, sobre inteligência generativa e os desafios para formar gente, né, para formar pessoas. Porque a medicina é o contato, né? A medicina, ela é a técnica, mas ela é a arte também. Eu acredito muito nisso. Acho que um dos desafios que a gente tem hoje é tornar a medicina mais humana e menos, vamos dizer assim, não robótica, não, mas menos pessoal, ela mais pessoal. E aí começa por onde? Pelo aluno. Tem que começar na base de novo, tem que voltar um pouco, tem que dar um passo atrás, né? Porque o residente, ele já está meio que viciado, aí você tem que quebrar vícios, né? Então é igual a criança. Criança, a gente começa, se a gente começar cedo a distinguir os sabores, que nem sempre é tudo doce, que tem comidas com sabores diferentes, você pode aproveitar de forma diferente, o aluno ele tem que ser visto da mesma forma. E aí você precisa de pessoas que entendam isso. Óbvio, eu não posso fazer hoje do aluno também só direcionado ao exame do paciente, sem entender e utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Nós aqui, nós fazemos inúmeras atividades, né? Então, nós temos nosso consultório, nós somos coordenadores, estamos aqui no podcast tirando tempo para informação, né? Nós fazemos estudos científicos. Então, ou seja, seu tempo, você precisa otimizar o seu tempo. Tanto na parte médica, quanto na sua parte da sua clínica. E a AI, ela vem ajudar você nesse sentido, né? Então, para te auxiliar no momento onde você não conseguiu rever todas as literaturas, que são inúmeras, ela pode te ajudar nesse sentido, se você usar ela de forma correta, né? Ela pode te ajudar a direcionar, às vezes, o seu raciocínio. Pode. Mas, obviamente, você tem que saber como lidar com isso. Você tem que saber o princípio básico. Então, você tem que entender o paciente, você tem que entender a doença, você tem que ler primeiro para saber como é que você vai utilizar aquilo ali. Então, a gente tem que mesclar isso no dia a dia do aluno. Né? Agora, a gente falando do aluno. Então, a gente precisa disso. A comunicação é importante. A gente está aqui comunicando. A comunicação com o paciente ela é importante. A forma como você vai se apresentar ao paciente, a forma como você vai expor a sua ideia ao paciente, isso faz diferença, porque ele vai entrar no seu consultório, ele vai entrar ali, não é porque você está no SUS, porque você está no particular, que você está no outro, você precisa se portar mal, se vestir mal, você pode apresentar bem para o seu paciente, por quê? Porque ele vai sentir confiança em você, porque a presença sua, então nós temos uma disciplina de comunicação e expressão, ou seja, como você pode comunicar com a pessoa que hoje está na sua frente, o quanto você vai passar de confiança para ela, para justamente aquilo que a gente falou, desmistificar
um pouco das informações erradas, né? Então a gente tem que trabalhar isso tudo no aluno. E aí você vai vendo hoje currículos bem variados, né? Com introdução de coisas que a gente nunca viu. Nunca viu, a gente nunca passou. Gestão e tudo mais. Enfim, eu acho que o aluno hoje precisa dessa visão holística. Sim. Né? E tão importante quanto, né, de comentários, né, ela precisa ser interdisciplinar. Acho que ela é importante a gente... Hoje nós temos... nós aprendemos a lidar com isso. Né? Eu acho que aquela humildade era isso. Você entender que você não é o dono da verdade. Porque você não tem tempo de estudar tudo. Então tem pessoas que estão estudando uma parte, outro está outra. Vamos conversar entre a gente. Então o médico ele precisa conversar entre ele. Porque as experiências são diferentes. Os momentos que nós vivemos são diferentes. São situações diferentes. Então aquilo que eu já vi uma vez, 2, 3, 4 vezes, talvez você não viu nenhuma vez. Então eu posso te direcionar para você não perder tempo. Essa conversa entre tanto as especialidades quanto as profissões potencializam muito o seu tratamento e o diagnóstico do seu paciente. Então o aluno precisa entender isso também. Essa questão que você falou, da humildade também, pegando um pouco de você também reconhecer que você não é o dono da razão, que você não precisa realmente saber tudo, né? Aconteceu inclusive comigo outro dia, você sabe do caso, eu simplesmente não sabia como conduzir a paciente da melhor forma. Então, às vezes não está errado também, você que vai começar a não fazer tudo. Eu acho que você sempre tem que se colocar no lugar do paciente, né? Pensar que aquela é sua mãe, a sua avó, a sua tia, seu vizinho, seu melhor amigo, né? O que é o melhor para esse paciente aqui, que eu dei esse diagnóstico que eu não sei manejar? Eu vou encaminhar ele para quem sabe manejar da melhor forma, ou eu vou ficar com ele, né, para satisfazer o meu ego, para dizer que eu sou o cara, mas eu, na verdade, eu vou estar às vezes fazendo mais mal para esse paciente do que fazendo bem para ele. Então, não ter vergonha, né, de compartilhar conhecimento, de encaminhar o paciente. Tenha certeza que esse paciente, meu amigo, ele vai lhe mandar ali mais uns 10, né, porque você teve a humildade de pegar e falar, talvez eu não seja a melhor pessoa, às vezes, para te tratando, porque isso aqui sai do meu escopo de conhecimento. E falando em humanização, eu acho que é o que nos diferencia um pouco da inteligência artificial, né? É realmente o olhar nos olhos, é a empatia, é o se apresentar, é o tocar de mãos, né? Tocar no paciente. Mas muito médico, né? Nós temos medo, né? Dá também um pouquinho da questão da IA. Será que você acha assim, ela vai nos substituir? O que a gente às vezes pode estar fazendo, né? Será se entregar mais ao paciente, ter mais presente com o paciente faz uma diferença nos diferenciar das máquinas? Para mim é a total diferença. Eu acho que essa é a diferença. Né? O ser humano é a total diferença entre a máquina. A máquina ela é muito importante. Eu acredito, né, que ela não vai nos substituir. Não sei se daqui a uns 20, 30 anos, a gente não tem a noção disso, mas pelo menos nos próximos 10 anos eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Então, onde o médico ele tem que ser hoje, né? E aí isso a gente tem que passar para o aluno, né? Ele tem que ser humano, mas também ele tem que entender como utilizar a máquina para o seu bem. E aí ele tem que trabalhar essas, como a gente está falando de alunos, desafios e tal, ele tem que trabalhar isso no seu dia a dia, né? Então, assim, hoje a gente está aqui, a gente tem rede Instagram, TikTok e tal, mas a gente não só faz isso. Por quê? Porque você tem que ter o tempo para você dedicar ao seu paciente, ao seu tempo. Então, assim, isso é interessante, é importante, nós temos que passar informação, mas também nós temos que explicar para o aluno que isso aqui é uma parte do processo. A informação está aqui, você vai dedicar um tempo a isso, mas você tem que dedicar o quê? A escutar seu paciente. O cara, às vezes, ele está tão preocupado naquilo que vai estar aqui, vai estar escrito aqui, o que ele vai estar passando aqui, que o paciente é o mínimo de tempo que ele dá para ele, entendeu? Então, isso tem afastado muito as pessoas, os médicos do paciente. Eu sinto isso quando a gente conversa e eu tento passar isso para meus alunos. E a gente é professor, né? Eu sou, além disso, além de coordenador, eu sou professor não fã, né? O Diego também, né, Sim. Diego? Então nós somos... Então, assim, eu explico para meus alunos, cara, isso aqui é ótimo, excelente, mas se você não olhar no olho do seu paciente, se você não examinar seu paciente, se você não tocar seu paciente, se você não sentir seu paciente, e às vezes a forma como ele expressa para você,
Às vezes ele nem precisa contar para você, só de olhar para ele você já consegue observar que ele, às vezes, não está te contando tudo. Muitos pacientes não te contam tudo, você fala assim, tem alguma coisa a mais, vão dar um tempo para ele confiar em mim, para ele me dar a informação correta. Como é que esse paciente vai perguntar para ele e passar tudo isso? Ele não vai passar a informação correta para ele, não vai conseguir. E aí o diagnóstico da IA, e um dia, e aí só para que é um exemplo que eu dei para o paciente, fui chamado, agora, recente, né, eu dei um aluno meu, estava com o meu residente, fui chamado para dar um parecer numa criança. Aí eu cheguei lá, né, a mãe falou assim, doutor, seguinte, coloquei no chat GPT e falou, minha filha pode ter doença de Chagas, doença não sei o que, doença não sei o que, não sei o que. Doutora, deu 20 doenças. Gostaria que o senhor me explicasse isso aqui. Olha, vamos por partes. Né? Vamos lá, as 20 talvez eu não vou conseguir te explicar. Mas eu vou tentar fazer você entender o que talvez a sua filha tenha agora. É mais fácil talvez do que eu explicar as 20 doenças para você. As 3 mais, né? Então assim, para você ver como é que tá. Mas a forma como ela perguntou, eu falei, realmente, a forma como você perguntou, realmente, parece mesmo. Se eu pôr esse detalhe, ele vai tirar, talvez essa daqui vai ficar. Essa ou essa daqui vai ficar. Então, assim, a forma como você escuta o seu paciente, você traduz isso, você consegue... E aí eu tenho comigo o seguinte, tem muita coisa que é feeling. A decisão de mudar isso para aquilo, ajustar, de fazer, o momento é feeling. E feeling você só tem quando você tem experiência. E quando você tem vivência. Fora isso, eu não tenho, não. Acho que isso que eu falo que faz parte da arte, né? Da arte da medicina. A arte da medicina. Então, você pode dizer, a medicina caracterizada como a gente começa ali 2000 a.C., na Mesopotâmia, depois uma estruturação melhor 400 a.C., Hipocrático, né? Só que a gente entra depois num período... O que eu quero falar com isso? Porque depois a gente entra num período, que é na Idade Média, em que você tinha aí no Ocidente o conhecimento, você tem o conhecimento, ele não é desenvolvido. Vem o Renascimento, você desenvolve o conhecimento até os tempos atuais em que a gente chegou à conclusão de que saber não era necessariamente importante. Na verdade, você tem que aprender a descobrir. É mais nesse sentido. É você saber estudar, saber buscar. Me parece que hoje nós estamos voltando para um momento em que você não é o saber no sentido de entender, de estudar, ou de construir uma ideia. Você está se apegando de novo ao dogma de que a IA tem todas as respostas. Igual nós estávamos ali na Idade Média, entendeu? E aí nós passamos ali que era a igreja que detinha ali a informação, né? E a gente acreditava naquilo ali. Então, quantas vezes a gente não vai ter o profissional ou o paciente que coloca lá, digita ali, como você falou, tudo aqui. Não, mas olha, aqui está dizendo que é assim, 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 assado. E tem trabalhos interessantes ainda agora nesse sentido, que comparam respostas do profissional com respostas da IA para perguntas que o paciente faria. E aí eles fazem algumas escalas de pontuação. Tem um trabalho bonito com o pessoal de Stanford, que eles mostram de cirurgia nasal, e mostrando que existia alguma discrepância realmente numa forma em que o profissional explicaria e a forma como a IA explicaria. Porque é isso que o João falou, é o feeling, né? O paciente vai receber aquilo, e aí eu tenho uma ressalva, até falei para o Luiz esses dias, eu não sei se daqui 20 anos, 30 anos isso vai acontecer, porque olha, João, a gente vive num país, no mundo, com uma disparidade tão grande de gente, que tem gente que não consegue usar um aplicativo de celular para fazer a conta bancária. Que eu vou lá no interior, ele precisa do agente bancário para fazer coisa para ele. Então, assim, existe a situação em que nós vamos ter o acesso de fato, mas até a internet não está para todo mundo. E até para quem está com a internet, às vezes não sabe como usar e o que fazer, né? E aí me chama isso para essa segunda questão, né? De lá para cá, da Mesopotâmia para cá, uma coisa não mudou. É o paciente, é o ser humano, como você falou, né? O que talvez vai mudar, e eu acho que esse vai ser o mais desafio, é como formar esse pessoal. E eu acho que é uma pergunta. Porque das novas instituições, você que está capitaneando ali um novo grupo de formação, o que você pensa assim? Você tem alguma coisa que diz, caramba, eu acho que tem um negócio assim que tem que ser diferente aqui nesse novo grupo?
de formação, mas no sentido de estrutura pedagógica mesmo, né? Olha, a gente vai montar uma estrutura que pegue disso aqui para cá, que desenhe isso aqui desse formato para fazer uma interligação. Você falou um tópico que foi a interdisciplinaridade, mas o que mais que vocês enxergam ali dentro desse... Cara, assim, a gente hoje, né, você tem algumas metodologias que são muito interessantes, né? A gente tem a PBL, que eu acho que é talvez a mais conhecida, né? E a gente usa ali de problemas para que os alunos aprendam. Você tem simulações, e aí isso que é o interessante, né? E aí que a gente entende que usar a inteligência artificial, ela é boa também. Hoje a gente tem um simulador lá na Ubra que você praticamente simula qualquer situação que você queira para conduzir um paciente, sem precisar ter a prática, né? Ou seja, para dar confiança para o aluno quando chega na frente do paciente, ele tomar a decisão correta. O paciente com a fibrilação atrial, vou colocar assim. Então, o que você tem que fazer? E aí ele vai dando os comandos, entendeu? E aí o paciente morre. Pô, morreu. Por quê? Porque você pediu para fazer tal medicação e era essa medicação. Volta de novo, vamos estudar. Então, assim, acho que quando a gente consegue fazer essas várias formas de aprendizado, fica mais fácil. Por que eu não posso fazer, não posso fazer diferente? Porque ele nasceu com isso aqui já na mão. Sim. Então eu não posso desvincular e falar, a partir de agora ninguém entra com o celular na mão, não. Eu vou usar isso aqui como uma ferramenta. Óbvio, tem momentos que eu vou falar, olha, hoje vamos fazer algo diferente? Vamos desenhar na cartolina? Ou eu vejo professores que às vezes falam, olha, hoje vocês vão trazer cartolina, nós vamos fazer desenhos aqui, e aí a gente vai desenhar a célula, vai desenhar isso, eu quero ver o órgão e tal. E você tem um computador maravilhoso ali, que ele te dá um bioatlas, você aumenta a célula, diminui a célula, puxa ali a função do organelo, sem precisar estar com o livro, é tudo interativo. Então, assim, eu acho que as metodologias, elas melhoraram bastante. Então, você tem a simulação realística, você tem maquinários que vão te dar a possibilidade de você treinar ali o seu conhecimento. Você tem a medicina baseada em problemas, você tem um aluno hoje trazendo um problema e você sendo o orientador do processo. Isso é muito legal, né? Porque o aluno, primeiro, ele empodera-se do conhecimento, traz para você e você começa ali a lapidar. Eu falo que a gente vai lapidando o diamante, né? O aluno, ele é um diamante bruto e a gente tem que lapidar, mas a gente também tem que mostrar para ele como que a gente vai fazer isso lá na frente, como ele vai passar por esse processo. Ele tem que entender todo esse processo. E aí a gente tenta utilizar essas ferramentas, essas metodologias, essas combinações de situações. E aí o que eu mais gosto, né, procurei e estou procurando fazer, obviamente que às vezes a gente não consegue, são professores de áreas diferentes. Então eu tenho biólogos, eu tenho enfermeiros, eu tenho odontólogos, eu tenho... Que aí o pessoal vai falar, nossa, a senhora é dentista, não é médico? Não é médico. Mas o senhor conhece tantos aqui? Pois é, né? Então a experiência trouxe ele para essa área, a experiência trouxe ele para... E é uma visão diferente, a importância que dá. Então, até para lidar com pessoas, e você vê que você não é o poder, você não tem todo o conhecimento, tem pessoas que não são e têm o conhecimento tanto mais do que você, e aí você consegue assim, abraçar. Não sei se eu me fiz... Sim, disso você já vai até colocando a questão da importância da interdisciplinaridade. Obrigado. Essa tal da o cara da palavra difícil. Eu sou outro Trava a língua, né? Eu tô rindo. É errado, tem que ir pra fundo. Porque é muito bacana eles terem desde o início essa questão do toque, né? Do enfermeiro, né? Às vezes ali com o dentista, com o odontólogo, né? Com o biólogo. E o que é importante, assim, eu acho muito bacana, eu não sabia dessas plataformas, o que eu senti um pouco de falta, assim, tá? Vou te falar, assim, da minha formação. Acho que a gente teve muita teoria. Quando chegou lá no final, aí prática. Só que na prática, eu já eu tinha assim, rápidas, na cara do gol, né? Então eu nem quero que termine a faculdade porque, porra, não me sinto seguro. Então, e assim, eu acho que nós médicos, nós aprendemos graças a Deus que a tecnologia está nos ajudando com isso, da pior forma possível. Nós aprendemos em
pessoas, né? Então, tipo assim, se a gente vai fazer, erra, infelizmente, erra em pessoas, se a gente acerta em pessoas, né? Então, isso é muito duro, assim, pra gente, né? Tipo, essa questão que você falou ali da fibrilação atrial e tal, enfim, das taquiarritmias, né? Quantas vezes eu não vi ali no livro, várias vezes, nunca tive um simulador, o único contato que eu tive com o mais próximo da realidade foi uma prova prática que eu fiz. Sim. Mas na hora era eu e o cara lá, aquilo, putz, né? e agora? Como pra que cá de vai ser, verter, né? Pra né? cá de verter, Exatamente, né? Mas eu acho que a tecnologia, pô, eu achei fantástico. Você falou, não sabia, né? Tipo, que chegou... Vou convidar vocês para ir lá para... Chegou a esse nível, assim. Então, acho que pro aluno hoje, né? É muito melhor. Acho que se ele quiser, ele sai mais preparado. Eu até brinquei, eu falei, cara, dá vontade de fazer de novo. Porque é coisa que a gente não teve. Então, assim, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha um site onde a gente baixava sons, né? Das auscultas, né? Então, o que eu lembro muito era da cardiologia, porque eu tinha um professor finado, que era um exímio cardiologista. E aí ele, olha aqui, ó, sopro atrial. Aí eu olhava, sopro mitral. Aí eu falei, cara, não é possível, deixa eu estudar de novo. Aí chega lá, soprinho de nada, não, escuta direito, põe aqui, põe o paciente para frente, põe o paciente para trás, mas aqui é tão claro, aqui é tudo difícil. Eu tinha uma professora de pneu fantástica também, né, professora que até é uma colega, agora parceira também, né, que trabalha com a parte do sono, que é a Ana Carla Campelo, né. Sim, e aí, vamos pro andar, né, para fazer a avaliação do paciente. Esse paciente, um paciente com história de tuberculose, tem uma cavitação aqui. Olha só esse murmúrio cavernoso, né? Aí você escutava ali nada. Aí tu tinha que mentir, né, pro professor. Escutou? Escutei. Aqui, exatamente. Mas eu acho que a gente, assim, tu falaste isso, deu vontade de voltar a estudar. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma situação aí, e eu vejo como professor de novas turmas, eu adoro dar aula também para graduação. Eu dou aula na pós-graduação hoje, do mestrado e doutorado também, lá no PPGIBA, mas eu gosto muito de dar aula na graduação porque me mantém em contato com essa geração, uma outra geração, e me dá uma outra perspectiva. Apesar dos conflitos, que é uma coisa que eu vejo muito em casa, nas famílias que vão conosco, né, se consultar, o conflito geracional. Que é disso, às vezes a mãe diz assim, doutor, ele só quer saber de videogame, diz pra ele que ele tem que fazer faculdade. Eu falei, ele pode ser gamer se ele quiser, ele pode jogar videogame. Então assim, a gente... E de repente esse profissional que você está formando agora, ele vai ser um cara que não vai atender um paciente, ele vai desenvolver alguma coisa para atender um paciente. Né? Então de repente a gente não tem essa dimensão porque nós estamos numa outra geração, num outro formato, né, de formação. Eu acho que isso é interessante, o João falou, né? Está aberto para dizer, poxa, se empolgar, né, com a coisa nova que o Luiz também dizer, pô, isso aqui seria legal se eu pudesse fazer também. Mas aí eu queria puxar, minha pergunta não tem nada a ver com isso, desculpa a introdução. Nada. Mas tem uma coisa que eu acredito nisso, que é na formação humanística, né, do aluno, né? E a gente deveria, e eu acho que eu tento pelo menos nos meus alunos estimular isso, né, sugerir leituras de clássicos, entender a parte social, entender filosofia, né? Eu não vejo hoje, e aí eu não sei como é o caso de vocês, ou se isso de repente fica uma reflexão, que eu não vejo hoje, talvez por conta porque a medicina se agigantou. Em 6 anos não tem como a gente formar um... Sim. Assim, eu acho assim, utópico formar um bom médico. Né? Você forma um cara que sabe estudar, mas você cobrar dele para formar não sei como é que tu entende isso. Rápido. Cara, assim, eu particularmente, eu concordo com você, tá? Acho que a gente tem que ler. Durante a faculdade eu li alguns livros, óbvio, a gente, como tem muita informação, você não consegue levar, né? Inclusive eu até voltei, graças a Deus, a ler novamente, depois de alguns anos, ler algo que não seja medicina. Medicina, sim. Né? E eu estou achando maravilhoso. Eu leio um livro, eu já li 3 vezes, estou na 3ª vez que eu leio esse mesmo livro, que é O Médico de Homens e de Almas. Sim. Para que você tenha uma visão, enfim, é muito interessante. E eu acho isso importante. E eu também concordo com você. Para mim, hoje, a faculdade de medicina, 6 anos é pouco.
Não é pouco mesmo. Hoje você tem que obrigatoriamente, para mim, obrigatoriamente você sair da faculdade de medicina e iria para a residência mais 2 anos. Sim. Acho que 8 daí seria para pelo frente, mínimo. daí para frente você seria médico. Aí você seria Sim. chamado de médico. Sim. Acho que a residência de clínica médica deveria ser obrigatória. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu fiz clínica, né? Eu falei isso, cara. O cara só é médico. Pra todo Desculpa mundo. falar, mas Depois só da residência. Depois da clínica médica. Porque não dá tempo. E aí você vai aproveitar melhor esse tempo. E aí você vai ter condição de formar melhor esse médico. E o grande problema que a gente tem hoje, e aí, novamente, né, como a gente abraça, e aí o que eu acho que é maravilhoso, eu acho que vocês, eu sinto isso, eu sinto muito, muito satisfeito com isso, de poder atuar em várias frentes e aí eu ter essa visão desde o básico até lá. Então no hospital, eu vou na urgência ver paciente, eu vou ali no cirúrgico, eu vou no paciente da UTI, eu vou no pediátrico, eu vou no... É uma profissão que está em desuso, eu vou assumir daqui a um tempo, porque está cada vez mais específico, né? Hoje eu ainda sou infectologista generalista, vejo tudo praticamente dentro do hospital. Mas é tão legal porque você consegue muito bem ver aonde você tem um problema, um defeito, porque você vê o paciente de forma linear, né? Contínua, desde o começo até o final da UTI, da urgência. O que é muito difícil. Você não tem como fazer isso em 6 anos. É impossível você fazer. Você juntar toda essa quantidade de informação, parar para ler um livro de filosofia, um Mundo de Sofia, ou ler alguma outra coisa que... Hoje, eu falei, até comentei, livro que eu estou lendo pela 3ª vez, eu estou vendo de outra forma. É verdade. Porque eu estou em outro momento da minha vida, em outra maturidade, outro conhecimento. E aí os detalhes são diferentes, a importância que eu dou para determinado comentário é diferente. E aí você não faz isso durante a faculdade porque você não tem tempo. Sim. E você não tem, Breno. Lá na faculdade tem cultura religiosa. Pô, achei interessante uma disciplina de cultura religiosa. Porque o que a gente tem hoje, né? Me perdoa quem não acredita, mas eu acredito em Deus, né? Não defendo a religião, acredito em Deus. Cara, você tem que ter pelo menos um conhecimento de que isso influenciou o mundo, mudou decisões, muda ainda. Então você tem que entender como se passou a religião, porque ela se mistura muito com a medicina. Em vários momentos. Na verdade, não é em vários momentos, é o tempo todo. Porque você não trata só o ser humano, você trata a alma. 50% dos seus pacientes vão ao consultório, eles não vão por cada um deles, eles vão conversar com você. Ele fica 1 hora falando com você de coisas que você nunca viu. E aí, doutor? Não, tô bem. Tranquilo, vou fazer o exame, check-up e tal. Eu falei, mas senhor, não, eu quero só fazer o check-up. Mas ele falou, para quê? Pra conversar com você. Essa relação com o sagrado e a saúde é isso mesmo. É muito importante. Não, muitos hospitais têm nomes de santos, né, etc. Porque tem essa relação, né, direta, assim, entre ainda passamos disso, mas do paciente, por que isso aconteceu comigo, se é a relação da doença com o pecado, aquela coisa toda, né? Em certo momento menor, mas assim, ainda tem pelo menos o benefício de crer para se beneficiar da saúde, né? Então isso é importante, acho que agora eu não sabia, é interessante essa questão da formação da cultura religiosa, né? E a questão também, os pacientes ele vem muito falando com a gente, né? Independente de religião, né? Eu também sou muito, eu creio muito em Deus, né? No ser maior, né? Que nos guia. E na medicina não tenho poucos anos ali poucos anos, eu tenho uns 10 anos de formado, né? Mas eu consegui, assim, eu posso dizer que veio milagres, assim, cara. Tipo, lembro muito bem, eu acho que de uns 3 episódios, tipo, inclusive na UTI de Getúlio, eu tinha feito tudo pro paciente. Tudo. Nós nos esforçamos ao máximo para fazer. Tava eu com uma amiga minha de residência, até a Rafaela, que hoje é cardiologista. Aí a gente pegou triste pelo paciente, né? Porque eu tinha se envolvido com o paciente e tal, né? Poxa, amiga, não vai e tal. E a gente chorava à noite pelo paciente. Aí quando foi no outro dia... O paciente começou a melhorar a pressão, vai tirando droga, tira isso, reduz os parâmetros ventilatórios por 1 dia, 2 dias, tira o tubo, né? Então, são coisas assim que a gente realmente não explica, né? Mas a fé, eu acho que ela impacta diretamente na questão de como o teu corpo vai responder à droga. Então, eu acho que até a fé das outras pessoas também. Eu participava de um ambulatório de câncer de pulmão, não trato, né? Mas tinha um ambulatório que eu participava.
Cara, era surreal. O cara que chegava lá, e aí, não, vai dar certo, não sei o que, Deus tá comigo e tudo. Menos efeitos colaterais, respondia bem, dava certo tratamento. Putz, o cara que chegava pesado, sabe? Tipo, aquela coisa assim. Uma coisa, então, por que eu tô falando disso? Porque como você... A doença tá aqui, ó, né? Tipo, enxerga ela de outras perspectivas, Sim, né? exatamente. Isso é muito importante, né? Porque... E Deus, né? Acho que Ele faz muito isso com você, né? Ele te tira, Ele te levanta e te leva para o lugar. A ciência e a medicina são uma lente de você enxerga um problema, né? Mas existem outras lentes de você enxergar o problema, que o sagrado é uma coisa delas. E a nossa formação, ela tem que passar por isso. É verdade. É verdade. Porque você não vive isolado. Sim. E você não vai cuidar da doença, é do paciente. É do paciente. Que é religioso, esse é o entendimento. Você não vai cuidar da doença, você vai cuidar do paciente. E o paciente, ele toma o seu chazinho, a garrafada, certo? Deixa tomar. E ele entende que aquilo ali vai melhorar, velho. Sim. Entendeu? Sim. Óbvio, qual que é o seu conhecimento? Vamos fazer o seguinte, eu não sei se esse chá pode interferir no meu medicamento, vamos dar só uma parada nele, e aí a senhora toma, e daqui a pouco a senhora volta a tomar um chazinho, pode ser? Numa dose menorzinha? Pode, beleza. Bom senso, né? Bom paciente, senso. Né? Bom senso. Mas você tem que entender, Sim. porque aquilo ali, a fé dela tá ali, Sim. ela deposita a fé dela naquele chá, pô. Sim. E aí você vai tirar isso dela, ela vai piorar. Sim, com certeza. Mas se o aluno não souber disso... É a relação médico-paciente, né? Se ele não souber que as culturas influenciam, que ele modifica, né? Ele vai se perder. E a gente percebe, inclusive, isso quando a gente atende culturas diferentes também, de estrangeiros, né? No consultório com a gente. Vê um asiático, ele tem um padrão para se relacionar com a doença, que é diferente do europeu, que é diferente da brasilidade, né? É completamente diferente. Que é diferente do indígena. É do indígena, exatamente. Agora, isso eu acho que, como tu falaste, né? Acho que é isso que tem que ser apresentado para o aluno. Porque eu acho que se em 6 anos não dá para formar, e não dá mesmo para formar um médico, a gente tem que pelo menos apresentar, olha, mas para ser um bom médico, você é por aqui, o caminho é esse aqui. Eu aprendi a ser médico na residência, cara, de clínica médica. Eu não me imagino hoje formando e indo atender, assim, graças a Deus me deu sorte ali, né? Porque depois de 13 dias atuando, né, como médico, que não era, assim, não que seja, né? Eu fui chamado na residência de clínica médica, e graças a Deus, sim. E aí, assim, óbvio, a gente não é... Novamente, não sou dono da verdade, mas estamos dando opinião, e para quem quiser, né, pensar de uma outra ótica, por exemplo, doutor, você acha que a gente está recebendo um e-mail do CFM, né, para votar se você concorda ou não sei se vocês receberam, com a prova, né? Não, ainda não recebi, né? Com a prova. Cara, a prova é importante. Só que antes de me preocupar com a prova, eu deveria estar me preocupando com esses 2 anos que eu teria que estar oferecendo para o meu as vagas de aluno. residência. As vagas de residência. Eu preciso qualificar melhor esse cara que está saindo. A gente tem que fazer isso quando está no hospital. Então, eu faço parte da coordenação científica do Adventista e aí, de alguns protocolos, a gente tem que treinar, a gente tem que pôr o protocolo para funcionar e tal. Coisa básica, aí você tem que mandar o cara estudar de novo. Ele falou, mas você não viu na faculdade? Não, eu vi, mas foi rápido. Agora vamos aprender aqui, aí vai aprendendo. Não, e esses modelos assim de avaliações, eu ainda vou refletir ainda sobre essa questão atual do CFM, não li, eu sei que tem realmente a proposta, mas eu acho muito injusta aquela avaliação lá no final, porque ela joga a responsabilidade exclusivamente no aluno e tira a responsabilidade do centro formador, né? Ela e ou pro cara se refletir também, né? Pô, tô 2 anos estudando, aí eu faço uma avaliação seriada, aí não melhorei, preciso melhorar isso aqui, eu estou dentro do aparato formador. Agora eu terminei, estou jogado no mundo. E a gente sabe, enquanto a gente está estudando, nós estamos aderidos a uma comunidade. Você se formou, é como tudo na vida, você é cada um por si. Cada um por si. Né? E Deus por todos. E diferentemente, desculpa a analogia, diferentemente do advogado, não é quantas vezes você sabe mais, você redigir um texto. Quanto mais você consegue ver no seu paciente informações que vão te trazer o diagnóstico. Porque não é só aquilo ali. Nós já falamos, a doença não lê o livro. Sim. E não lê na maioria das vezes. Então não adianta você medir por uma prova caneta, de marcar, de escrever. Não, isso não vai. Nem não sempre vai. o cara que melhor faz a prova é o melhor médico. É o melhor observador. A gente já viu isso. Observador, a gente vê isso desde colegas nossos, assim, top de linha. Top de linha, o cara, quando você vai ver, termina
informação. O que faz hoje? Tá ali, dá um plantão, Não faz, aqui, não faz. E o cara que tava lá no fundão ali, pô, cara, por quê? Porque o cara, né, chegava ali, ele prestava atenção no paciente, olhava aqui e tal, tinha outras formas de enxergar o paciente, não uma coisa linear. O paciente é um todo, tem a família dele e tal. É mais ou menos isso. Eu acho que hoje tem um conceito que eu acho que você deve ter visto no mestrado, doutorado, e está sendo uma política que está sendo desenvolvida, está crescendo, né, que chama One Health. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Que é uma saúde que você olha ele como um todo, né? Da onde o cara mora, né? As pessoas que ele pertence, onde ele trabalha, onde ele vai, o caminhão que ele pega, o carro que ele pega, a comida que ele... Então, ele é olhado como um todo. É uma saúde única, uma saúde que tem vários pontos ali que você precisa ser observado. E ela está sendo muito trabalhada. A gente teve uma aula no doutorado com a médica brasileira que está fazendo parte dessa política. Então, você vê todas as esferas, né? Todas as esferas que ela pode ajudar a integração dos locais, né? Desde o hospital particular, com o hospital público, com o hospital, um ensino e pesquisa, porque nem tudo que a gente consegue fazer aqui, o ensino e pesquisa não vai conseguir o paciente daqui. Então, essa integração para ver o paciente de uma forma toda, de propor a melhor medicina para esse paciente, é importante. O aluno tem que entender isso, ele tem que entender que a gente não é linear, a gente é um mundo. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Enfim, acho que é isso que a medicina hoje, que o professor, a faculdade tem que intensificar no seu aluno. Eu passei para uma faculdade, você fez essa mesma faculdade, o EA, não foi? Também o EA, né? Onde, não sei se ainda tem, mas na minha época a gente tinha aula com odonto, medicina e enfermagem. Sim, ainda tem. Sim, tem. Isso é fundamental, isso é excelente. Conheço um excelente dentista que hoje... E aí eu ligo, olha, você olhou lá, porque o paciente foi fazer uma cirurgia cardíaca e não vira a boca dele. Dá uma olhada no meu paciente para ver por quê. Porque esse dente interfere, pode parar lá no coração a bactéria e o cara fazer uma pneumonia. Aí a gente vai entendendo o cara... Astômato, né? A enfermagem, pô. Já me ajudaram demais, assim, alguns salva a de gente em vários casos, pô. Cicatrização. Né? Então, quanto a gente... Eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi na vida é seja amigo do enfermeiro do plantão. Você consegue qualquer coisa e seu paciente vai sair bem. É isso, Isso eu aprendi na faculdade, eu aprendi lá. Eu falo para os alunos, olha, trate, por quê? Porque é o cara que está lá. Sim. Todo dia. Né? Todo dia, ele tá lá toda hora, ele tá no seu paciente, cara. Tu tá pensando aqui, ele tá lá agindo. E que é também um outro gargalo de formação, né? Às vezes assim, não tenho tanta propriedade para falar desse aspecto, mas eu vejo que as demandas de RH por bons enfermeiros, né? Elas são muito grandes. É um problema assim, de formação de enfermeiro especializado. Né? Porque você não consegue, às vezes, para contratar, para você formar uma equipe, como por exemplo a estomoterapia, que é o que o enfermeiro cuida de feridas, digamos assim, né? Estomias e feridas. Então você tem esse gargalo também. A gente fala muito da falta de médicos e etc. Mas não tem que falar que é da estrutura de saúde como um todo, que é isso que acaba sendo mascarado, né? Quando você diz, olha, falta lá no interior, na ponta, falta médico. Não é isso que falta a estrutura inteira de saúde, que é são os profissionais que vão assistir essa One Health desse paciente, que é essa saúde única, unificada, né? Uma andorinha só não faz verão. Isso é realmente, né? Isso é real, porque o médico não adianta ir um cara lá pro interior se ele não tem a estrutura para estar acompanhando ele junto. E aí, assim, aproveitando esse gancho do interior, lembrar que aí no tema que a gente tá falando da IA, a IA ajuda muito. Cara. Tu fazer uma teleconsulta, tu fazer uma teleorientação com o paciente lá, doenças crônicas. Sim. DPOC, a asma, né? Sim. O cara tá lá, fala, você tá fazendo? Como é que você tá fazendo a bombinha de novo? Vamos lá, relembrar. Tu tá lavando a boca depois de fazer? Como é que tá fazendo seu remedinho? Tá? Não tá? Como é que você tá? Vamos lá, faz aí pra mim o exercício, vamos ver se tá... Então assim, você consegue. Deixa eu ver seu exame, manda pra mim. Aí o cara, você consegue ver o exame daqui, o cara fez lá a tomografia, você olha aqui a tomografia, abre, olha que beleza, entendeu? Então, a IA, ela tem o seu papel, ela é importante, nós temos que utilizar ela, mas eu tenho que utilizar o lado humano, eu tenho que utilizar o inteligência. Então, isso é uma coisa que a IA fez pra gente, aproximou a medicina de quem tinha muita distância. A telemedicina, ela mudou bastante por causa disso. O Einstein, eu acho que você sabe, ele usa hoje o diagnóstico de infarto e tudo, não é nem
cara fez o eletro lá, rodou o eletro lá onde tiver nas outras. O cara já manda pro cara, ele lauda lá e fala se é infarto, não é infarto, o que vai fazer pro cara. É rápido, né? Então, o raio-x hoje dentro do raio-x, dentro do AIS hoje é todo por IA. O radiologista não lauda mais. Não lauda mais, não lauda. Já está treinado. Assim. Mas nós geramos essa informação. Sim. E aí é outra importância nossa. A gente tem que entender isso. Que é falar, se eu não gerar informação, exatamente, que vai? Ela vai coletar informação de quem? É verdade. Essa coisa do machine learning, né, que chamam hoje, né? Você tem que ter um grupo que estudou, que é o humano que gerou aquilo ali, e a máquina que vai ver os padrões, estudar e se basear naquilo. Vai fazer ali. isso tudo. Sim, e nós vamos ser críticos também na análise. Por isso que é IA generativa, não é IA criativa. Você joga ali, mas o seu padrão crítico, o seu feeling, tudo é que vai guiar e vai ditar o tratamento. Eu entendo, beleza, eu concordo, vou olhar para esse lado, mas eu acho que ainda está... Né? Então, assim, quem vai gerar essa informação somos nós. E aí está o problema do que a gente fala das informações erradas. Se eu começo a ter muita informação errada e aí descredenciando a informação, ela vai usar o quê? Informação errada. Informação errada. E aí na hora que ela começar a usar muita informação errada, que nós criamos essa informação, porque ela trabalha com o quê? Com tudo que está ali, né? Então hoje, por exemplo, você pesquisar algumas coisas, dependendo do tipo de inteligência que você utiliza, aparece assim, a capa do site do fulano de tal, jornal, Terra, UOL, são as fontes que ela busca. E muitas das vezes, dependendo de onde você está pesquisando. Dependendo da outra, não, ela já vai num dado mais científico. Então, se aquela informação do UOL, do não sei o que, de onde ela está procurando a informação correta, ela está te dando a informação incorreta. Eu acho que nós estamos realmente nessa fase de startar a questão, mas daqui a pouco é importante o que o João falou, né? Você vai ter que conhecer a ferramenta e saber, essa ferramenta que eu estou utilizando, ela busca dados da onde? Né? Porque mesmo na matriz científica, quando a gente lê um artigo, nem sempre a gente está diante da verdade. É verdade. Os artigos é a crítica, está ali para isso. Né? Tem um professor, na verdade um médico, eu gosto muito dele, que ele fala, a medicina é a ciência das verdades relativas. Ponto. E isso. Hoje ela é verdade. Amanhã, depois dos estudos e tal, não sei o que, já não é verdade mais. Sim. Porque mudou, porque a gente descobriu, porque o ser humano muda, as coisas mudam. Então, aquele linfócito que a gente não conhecia, a gente agora conhece. Então, se eu bloquear ele, não bloquear isso, vai ser melhor do que esse aqui. Aí eu começo a bloquear aquele linfócito. E quantas coisas novas aparecem com o anticorpo monoclonal também? Você É, bloqueia uma via aqui, é a bala de prata. É a bala de prata. Que anos depois, puxa, agora apareceu isso aqui, porque isso aqui não era pra ter bloqueado, então é outra ideia. E é isso. E é bom essa evolução, né? É bom isso acontecer. É necessário, porque aí a gente avançando, vai... né? E outra coisa, mostrar o quanto nós somos necessários ainda. Sim. Porque as pessoas têm esse medo, né? Eu particularmente não tenho medo da IA. De verdade, não. Eu acho que ela é um super aliado. Eu acho que ela vai nos tornar médicos excelentes. Ajuda muita gente a ganhar tempo. Com certeza. Entendeu? Tempo assim, gerenciar, de ir lá ajudar. Olha, precisava... Olha esse artigo aqui pra mim, resume os pontos. Pô, ela faz isso, cara. Te ajuda. Você lê 10 artigos agora em tempo ali curto. Mas você escolheu o artigo que você entendeu que ele é importante. Não você aquele artigo. Teve a crítica daquilo. Você teve a crítica daquilo. Ela não tem essa crítica. Exatamente. Esses dias eu vi alguma coisa no Instagram, né? De dessas coisas que a gente vê muito, né? Um profissional dizer assim: você que é estudante de medicina, você assine o meu curso. Era um curso sobre um assunto lá, acho que deve ser uma fibrilação atrial, um troço desse assim, né? Você não precisa ler, ele diz assim, ele diz exatamente com essas palavras, você não precisa ler os artigos e nem o livro. Essa parte eu faço, ele diz. Eu vou ensinar você, quer dizer, ele está interpretando na cabeça dele, o jeitinho dele lá, do que ele leu, e vai dizer pro aluno aquilo ali. Então, o aluno que cai nessa facilidade, né, dizer, não, eu não preciso ler, ele vai ler para mim, estudar, ele não vai aprender. Porque hoje o conhecimento não é o que você tem, é como você descobre, né? Porque é tão mutável que se você não aprender a estudar, né? Se você não aprender a estudar, você vai estar fadado ao insucesso. E hoje a medicina, ela tem que ser, eu diria assim, as faculdades tem que começar pela faculdade. Ela tem que ser reformulada. Tem que ser reformulada e tem que ser repensada. Porque, querendo ou não, felizmente, e aí que é o
brilhantismo, e daí eu defendo a minha profissão. Nós somos, né, óbvio, não somos nós. Eu, para mim, acredito é Deus, nós somos apenas instrumento. Quem decide ali na vida ali é a gente, não tem outra profissão que vai fazer isso, decidir entre dar um remédio e salvar o paciente, dar um remédio e matar esse paciente. E isso é muito, muito poderoso. E aí você deixar uma pessoa sair sem ter essa capacidade de tomar essa decisão na vida de outra pessoa, para mim isso é inaceitável. É cruel demais. Sim, é cruel demais, entendeu? Então a gente tem que repensar na forma. E por isso que hoje insisto ainda na educação. E, você dá aula por quê? Porque eu acho que é necessário, não é porque eu vou ganhar dinheiro com isso, porque o professor, infelizmente, no país, ele é muito mal remunerado, muito mal pago, muito mal valorizado. A gente faz o quê? Porque a gente gosta, porque a gente quer ver algo diferente, porque eu quero ser tratado, porque daqui a pouco eu estou nessa fila. Sim. Nós vamos estar nessa fila. E quem vai cuidar de mim? O cara que mal sabe ler. Mal sabe ler, mal sabe escrever, porque não escreve mais, quem escreve é esse que é ele. Sim. Um professor é um sonhador mesmo. Sim. Né? Bom, eu acho que com isso nós resumimos ali nessa nossa belíssima discussão, né, de que a medicina ela vai ser a arte, ela vai ser a técnica, ela vai ser a tecnologia também como uma aliada, mas que nada vai superar, né, o toque, a presença com o paciente, esse entendimento de um ser como humano, não é isso? A humanização, a humildade, né? Então acho que você conseguir passar isso à frente é muito importante. Vocês dois, como grandes professores, isso é muito importante. Quero agradecer também o João a oportunidade dessa conversa hoje aqui, né? Muito agradecedora, e já sou mestre em doença infecciosa. E agora Isso, obrigado, João, Luiz, mais uma vez. Só posso dar uma mensagem, eu até fui atrás e achei uma mensagem, na verdade uma frase, né? Muito interessante. Os médicos do futuro precisam ser tecnologicamente competentes, mas humanamente essenciais. Eu acho que resume o nosso papo aqui. Com certeza. Eu acho que essa mensagem fica. Então a gente tem que ter a tecnologia, mas a gente tem que ser muito, muito mais humano, que a gente vai ser mais essencial nesse sentido. Acho que é isso. Obrigado. Poxa, obrigado, João. Maravilhoso. Obrigado, Sonata, Soluções Auditivas, presente com a gente em mais um episódio. Né? Toda a nossa equipe aí que faz o nosso back aqui presente com a gente. Muito, muito, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do RespiraCast. Respira fundo e ouça. Não é isso, Luiz? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Pronto.